Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Aqui nos encontramos mais uma vez para dar continuidade à nossa catequese sobre os pecados capitais. Já é o desfecho, já é o termo dessa longa catequese sobre o pecado, para a qual já dedicamos dezenas de programas. Programas sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior, começamos a falar do segundo pecado capital. O primeiro pecado, soberba ou orgulho. Segundo pecado, avareza ou cobiça. Santo Tomás de Aquino define a cobiça ou avareza como o desejo imoderado das riquezas. Hoje, nós vamos explicar a distinção entre desejo moderado e desejo imoderado. Nosso Senhor Jesus Cristo nos criou. Ele, que é verbo do Pai, e o Pai que nos criou por meio do Filho na força do Espírito Santo, com o desejo de nos apropriarmos das coisas. Crescei, multiplicai-vos, enchei, povoai e submetei a terra. A terra foi entregue ao homem para que a dominasse, para que a submetesse. Um certo desejo, portanto, antes do pecado, Deus colocou na natureza humana. O pecado, que é um pecado de orgulho, o pecado por antonomasia é o orgulho, é a soberba, que leva a criatura a se rebelar contra Deus, a desobedecer a Deus, fez com que esse desejo se tornasse desequilibrado, desenfreado, imoderado. Não é pecado desejar moderadamente o dinheiro obtido com o suor do rosto, obtido com um trabalho justo, com um trabalho honesto. Não é pecado desejar crescer, desejar se multiplicar, aperfeiçoar os seus dons, os seus talentos, desejar crescer, aumentar o seu patrimônio. Mas quando tal desejo é desenfreado, é imoderado, é inescrupuloso, é sem regras, é sem limites morais, é a todo custo, a qualquer momento, de qualquer forma, não importa como, o fim justifica os meios e por aí vai. Aí já não estamos diante de um desejo legítimo, de um desejo moderado, de um desejo contido, mas de um desequilibrado desejo, mas de uma cobiça no sentido mais perverso do termo. São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz que a cobiça, ou a avareza, é uma idolatria. Idolatria porque leva o homem a reconhecer este bem criado como Deus, a viver em função dele, a se dobrar diante dele, a adorá-lo, a reputá-lo como a razão, o sentido da sua existência. Assim, são muitas as manifestações de cobiça ou de avareza. O avaro é aquele que deseja sem limites, é aquele que doentemente, mas de forma desequilibrada, imoral, indecente. Uma forma que legitima qualquer tipo de postura, qualquer tomada de atitude, sem regras, sem limites, sem mandamentos, sem ética, sem nenhum tipo de subordinação a qualquer princípio, principalmente divino. Quero a qualquer custo, custe o que custar. Isso eu desejo e não importam os meios que eu vou utilizar, os caminhos que eu vou percorrer, o que eu quero, acima de tudo, por tudo, e não descanso, e sou capaz de praticar qualquer coisa, de dizer qualquer coisa, de realizar qualquer coisa para obter aquilo. Este é o pecado da cobiça, esta é a avareza com a sua face mais sórdida.